Fevereiro de 1945. Os aliados ocidentais já haviam libertado França e Bélgica e agora lutavam na fronteira oeste alemã. Por outro lado, no leste, as forças soviéticas estavam a cerca de 65 quilômetros de Berlim, tendo expulsado os alemães da Polônia, Romênia e Bulgária. A derrota alemã já era certa. A questão, naquele momento, era saber qual seria a nova configuração da Europa no pós-guerra. Entre 4 e 11 de fevereiro de 1945, os líderes de Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética reúnem-se nas vizinhanças de Yalta, na Crimeia, para discutir o futuro do continente europeu. Entre outros, está presente na conferência um homem conhecido por ser o chefe da infame polícia secreta soviética, a NKVD. Para os aliados, Stalin o descreve sarcasticamente como o nosso Heinrich Himmler. Seu nome é Lavrent Pavlovich Beria. Este homem, filho de pais ortodoxos profundamente religiosos, nasceu em 29 de março de 1899 na cidade georgiana de Merhuli, então parte do Império Russo. O jovem Beria frequentou uma escola técnica, destacando-se em matemática e ciências. Em março de 1917, enquanto estudava na Universidade Técnica de Baku, Beria se juntou ao movimento bolchevique. Em 1918, após a Revolução, que causou o colapso do Império Czarista russo e permitiu que os territórios anteriormente sob o domínio de São Petersburgo se independizassem, a República Democrática do Azerbaijão foi criada. Um ano depois, enquanto ainda era estudante, Beria iniciou sua carreira no aparato de segurança do Estado ao ser recrutado pelo governo da República Democrática do Azerbaijão. Entre os anos de 1920 e 1921, juntou-se a Tcheca, a primeira polícia política dos bolcheviques. Naquela época, houve uma revolta bolchevique na República Democrática da Geórgia com a consequente invasão do país pelo Exército Vermelho. A Tcheca esteve intensamente envolvida no conflito, que levou à formação da República Socialista Soviética da Geórgia. Beria liderou a repressão a uma revolta nacionalista georgiana em 1924, após a qual cerca de 10.000 pessoas foram executadas. Em 1926, ele conheceu o compatriota Joseph Stalin e tornou-se um aliado durante a ascensão deste ao poder. 5 anos depois, Beria foi nomeado o primeiro secretário do Partido Comunista da Geórgia, posição partidária mais importante durante a era soviética, e em 1934 tornou-se membro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Este era o comitê que dirigia todas as atividades executivas do partido e do governo. Em 1935, depois de toda essa ascensão, Beria tornou-se um dos subordinados que contavam com a maior confiança de Stalin. Em agosto de 1938, Stalin o levou a Moscou como chefe adjunto do Comissariado do Povo para Assuntos Internos, a NKVD, que supervisionava as forças de segurança e a polícia estatal. Sob o comando de Nikolai Ivanovich Yezhov, esta organização realizou, entre agosto de 1936 e março de 1938, o chamado Grande Expurgo, que consistiu na prisão ou execução de um grande número, possivelmente mais de 1 milhão, de cidadãos em toda a União Soviética sob a suposta acusação de serem inimigos do povo, seja lá o que isso significasse. Após a chegada de Stalin ao poder, algumas personalidades do antigo partido bolchevique começaram a questionar sua autoridade. Uma investigação revelou a existência de uma rede de membros do partido que supostamente trabalhavam contra ele, incluindo vários de seus rivais. Em meados da década de 1930, Stalin passou a considerar qualquer pessoa ligada aos bolcheviques ou ao governo de Lenin uma ameaça à sua liderança, tendo que, portanto, desaparecer. O Grande Expurgo começou com a prisão de membros do Partido Bolchevique e membros do Exército Vermelho, para logo depois se espalhar, vitimando camponeses soviéticos, intelectuais e pessoas de certas nacionalidades. Durante suas grandes operações, a NKVD prendeu, torturou, interrogou e executou violentamente para consolidar seu controle sobre a população civil através do medo. Em 1938, porém, a opressão tinha se espalhado tanto que já prejudicava a própria infraestrutura, a economia e até as forças armadas do Estado soviético,
o que levou Stalin a pôr fim àquilo. Em novembro deste mesmo ano, Beria sucede Yezhov na chefia da NKVD, arrefecendo a repressão iniciada sob o mando deste. O governo soviético admitiu oficialmente que injustiça e excessos ocorreram durante os expurgos, pelos quais Yezhov, com o perfeito boi de piranha dos soviéticos, foi inteiramente culpado. Como consequência, mais de 100 mil pessoas foram libertadas de campos de trabalhos forçados. Esta onda de libertações foi, previsivelmente, relativa, já que a prática de prisões, torturas e execuções nunca parou. Muitos dos oficiais da NKVD promovidos por Beria eram torturadores com péssima reputação. O diretor de teatro, Vsevolod Yemelievich Meyerhold, que foi interrogado por Liev Schwarzman, relatou que foi espancado na coluna e na sola dos pés até que a dor foi tão intensa que parecia que estavam derramando água fervente nessas áreas tão sensíveis. Robert Eicke, antigo alto funcionário do partido, foi sadicamente espancado, o que não foi tudo, já que Boris Rodas chegou ao ponto de arrancar um de seus olhos no escritório de Beria enquanto este observava. Beria não só permitia e incentivava o espancamento de prisioneiros, como em alguns casos participava ativamente dos suplícios. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Esta passou a enfrentar uma guerra em duas frentes quando foi invadida pela União Soviética a Leste no dia 17. Varsóvia rendeu-se oficialmente aos alemães no dia 28 do mesmo mês, e um dia depois, de acordo com um dos protocolos secretos de seu pacto de não agressão, a Alemanha e a União Soviética dividiram a Polônia entre si. Em 1940, o ritmo dos expurgos foi novamente acelerado. Em 16 de janeiro, Beria enviou a Stalin uma lista de 457 inimigos do povo, dos quais 346 estavam marcados para serem fuzilados. Dentre estes figurava o antecessor de Beria, Yezhov, além de seu irmão e sobrinhos, bem como uma das figuras-chave do Grande Expurgo, Yefim Yevdokimov, sua esposa e seu filho adolescente. Durante este período, Beria supervisionou na Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia as deportações de pessoas identificadas como inimigas do povo, após a ocupação destes países pelos soviéticos. Em 5 de março de 1940, após a celebração da terceira conferência da Gestapo e da NKVD na cidade polonesa de Zakopane, Beria enviou uma nota a Stalin afirmando que os oficiais prisioneiros de guerra polacos detidos em campos e prisões no oeste da Bielorrússia e na Ucrânia eram inimigos da União Soviética e, como tais, tinham que ser executados. A maioria deles era formada por militares, mas também havia, dentre outros, intelectuais, médicos e padres, num total de quase 22 mil pessoas. Com a aprovação de Stalin, a NKVD de Beria os executou no que ficou conhecido como Massacre de Katyn. Esta série de execuções em massa ocorreu entre abril e maio de 1940. Do total de mortos, cerca de 8 mil eram oficiais presos durante a invasão soviética da Polônia no ano anterior. Outros 6 mil eram policiais e os outros 8 mil restantes eram intelectuais poloneses que os soviéticos consideravam agentes de inteligência, espiões e sabotadores, ex-proprietários de terras, proprietários de fábricas e funcionários públicos. O governo da Alemanha nazista anunciou em abril de 1943 a descoberta de valas comuns na floresta de Katyn. A União Soviética alegou que os nazistas haviam matado as vítimas e continuou a negar sua responsabilidade pelos massacres até 1990, quando reconheceu e condenou oficialmente os assassinatos cometidos pela NKVD, bem como o subsequente encobrimento por parte do governo comunista. Se você quiser saber mais sobre o massacre da floresta de Katyn, tem um vídeo sobre ele aqui no canal. Após a invasão da União Soviética pela Alemanha em junho de 1941, Beria tornou-se membro do Comitê de Defesa do Estado, que era composto por 5 membros. Este pequeno grupo tinha total controle sobre a vida política e econômica do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele assumiu responsabilidades sobre assuntos internos e mobilizou os traslados de milhões de pessoas encarceradas nos gulags da NKVD para a produção em massa de materiais bélicos. Assumiu também o controle da fabricação de armamentos e, com Georgy Malenkov, de aviões e motores de aviação.
Se você quiser saber mais sobre a produção bélica dos soviéticos, é só clicar no card que está aparecendo agora na sua tela. Os infames campos de trabalhos forçados já existiam antes de Béria, mas foi este quem massificou e industrializou sua construção a tal ponto de transformá-los em algo sistêmico. A vida humana não tinha valor para ele. Certa vez, se vangloriou com a seguinte frase: "Mostre-me o homem e eu te mostrarei seu crime." Em dezembro de 1944, a NKVD passou a supervisionar o projeto soviético da bomba atômica, que foi construída e testada em 29 de agosto de 1949. O plano exigiu muita mão de obra. Dele participaram pelo menos 330 mil pessoas, incluindo cerca de 10 mil técnicos. O sistema de gulags forneceu dezenas de milhares de pessoas para trabalhar nas minas de urânio, construir e explorar plantas de processamento de urânio, além de criar instalações de teste para a bomba em si. O próprio Stalin compreendia a natureza fria e amoral de Béria. Uma prova cabal disso foi quando, durante a Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, diante do presidente americano Franklin D. Roosevelt, chamou Béria de nosso Heinrich Himmler. Em julho, após a conversão das patentes da polícia secreta para um sistema semelhante ao dos militares, o posto de Béria tornou-se oficialmente o de Marechal da União Soviética, embora ele nunca tivesse ocupado um comando militar tradicional. Em janeiro do ano seguinte, Béria renunciou ao cargo de chefe da NKVD, embora tenha mantido o controle geral de assuntos de segurança nacional como vice-primeiro-ministro e comissário dos órgãos de segurança do Estado sob as ordens de Stalin. Nesse mesmo ano, passou a integrar o Politburo russo. Durante os anos do pós-guerra, Béria supervisionou o estabelecimento de regimes comunistas na Europa do Leste e elegeu seus líderes, apoiados pelos soviéticos. No entanto, a partir de 1948, o ministro da Segurança do Estado, Viktor Abakumov, lançou várias investigações contra estes líderes, o que culminou com a prisão, em novembro de 1952, de Rudolf Slansky, dentre outros, na Tchecoslováquia. Estes homens eram frequentemente acusados de sionismo, cosmopolitismo sem raízes e fornecimento de armas a Israel. Estas acusações preocuparam Béria profundamente, já que ele havia ordenado diretamente a venda de grandes quantidades de armas tchecas para o país hebreu. No total, 14 líderes comunistas tchecoslovacos, 11 deles judeus, foram julgados, condenados e executados. Na noite de 2 de março de 1953, Béria foi um dos primeiros a ver Stalin quando este foi encontrado inconsciente. Nikita Khrushchev escreveu em suas memórias que Béria, imediatamente após a apoplexia do líder soviético, vomitou ódio e zombarias contra Stalin. Mas quando este mostrava sinais de consciência, Béria se ajoelhava e beijava afetuosamente sua mão. Mas quando ficava novamente inconsciente, o rosto de Béria brilhava de alegria, levantando-se imediatamente cuspindo o chão. Stalin morreria no dia 5. De acordo com as memórias de Molotov, pouco depois de sua morte, Béria anunciou triunfantemente ao Politburo que havia acabado com Stalin e salvado a todos, afirmando que o já falecido líder soviético havia sido envenenado por seus associados. Após a morte de Stalin, Béria foi nomeado vice-primeiro-ministro e seu aliado próximo, Malenkov, o novo primeiro-ministro. Ambos tornaram-se as lideranças mais poderosas nos primeiros meses pós-Stalin. Nikita Khrushchev opôs a liderança Béria-Malenkov, mas, pelo menos no início, não pôde desafiar suas intenções. Uma oportunidade surgiu em junho de 1953, quando uma revolta contra o regime comunista da Alemanha do Leste eclodiu em Berlim Oriental. Com base nas declarações de Béria sobre a revolta, outros líderes soviéticos passaram a suspeitar de que, após a revolta, ocorreria a reunificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria através da ajuda maciça dos Estados Unidos, nos mesmos moldes do que os russos haviam recebido na Segunda Guerra Mundial. Em poucos dias, Khrushchev convenceu os outros líderes a apoiar um golpe contra Béria. As versões de sua queda variam consideravelmente. O consenso histórico é o de que Khrushchev preparou uma emboscada, convocando uma reunião no Politburo em 26 de junho,
onde lançou repentinamente um ataque feroz a Beria, acusando-o de ser um traidor e um espião pago pela inteligência britânica. Beria ficou completamente surpreso e perguntou: "O que está acontecendo, Nikita Sergeyevich? Por que você está procurando pelo em ovo?" Quando Beria finalmente percebeu o que estava acontecendo, apelou melancolicamente a seu velho amigo Malenkov para falar em seu nome. Este baixou a cabeça em silêncio e pressionou um botão em seu local na mesa. Este era o sinal combinado para que o Marechal Georgy Zhukov e um grupo de oficiais armados irrompessem de uma sala próxima e prendessem Beria. Beria e 6 de seus homens foram julgados numa sessão especial do Tribunal Supremo da União Soviética em 23 de dezembro de 1953, sem direito à defesa ou a recurso, como muitas de suas vítimas. O Marechal Ivan Konev foi o presidente do tribunal. Durante o julgamento, que durou um dia inteiro, descobriu-se que Beria era um pervertido sexual e que havia cometido inúmeros estupros durante os anos em que fora chefe da NKVD. Seus guarda-costas afirmaram que quando Beria viajava por Moscou em sua limusine, costumava apontar para as jovens que queria que fossem levadas para sua dacha, onde vinhos e um farto banquete as aguardavam. Beria também era um assassino em série. Algumas das mulheres que resistiram aos seus desejos acabaram mortas por estrangulamento. Os restos mortais de 5 jovens enterradas nuas foram encontrados em 1993 por trabalhadores que instalavam postes de luz no jardim do que outrora fora a residência de Beria em Moscou. Havia no sótão desta mesma casa uma câmara de tortura. Até Stalin passou a desconfiar de Beria. Em certa ocasião, quando Stalin soube que sua filha Svetlana, então adolescente, estava sozinha com Beria em sua casa, ligou para ela e disse-lhe para que saísse dali imediatamente. Esta precaução era justificada, já que antes e durante a guerra, Beria ordenou a seu guarda-costas, Sarkisov, que mantivesse uma lista com os nomes e números dos telefones das mulheres com quem teve relações. A lista continha centenas deles. Beria tinha 54 anos quando, em 23 de dezembro de 1953, a Suprema Corte da União Soviética o declarou culpado de traição, terrorismo e atividade contra-revolucionária, condenando-o à morte. Os outros 6 réus foram também condenados à morte e fuzilados logo em seguida ao término do julgamento. Beria foi executado em separado com um tiro na cabeça dado pelo general Pavel Batitsky. Tal como seu antecessor, Nikolai Ivanovich Yezhov, Beria implorou por sua vida antes de ser executado. O arquivo pessoal de Beria, que supostamente incluía material comprometedor sobre seus antigos colegas, foi destruído por ordem de Khrushchev.